Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Grupo Unicamp Ventures. Meu nome é Kátia Kisha, sou analista de comunicação aqui na Agência de Inovação e Nova Unicamp, e vou substituir hoje a Vanessa Sensato, que não vai poder comparecer para moderar esse evento hoje, e vou explicar um pouquinho, antes de chamar os nossos convidados, um pouquinho sobre como vai ser a nossa dinâmica de hoje, tá bom? Esse evento ele é organizado junto com outros webinars e outras atividades em parceria, tanto da Agência de Inovação e Nova Unicamp, com um grupo de ex-alunos empreendedores do Unicamp Ventures, né, das empresas filhas da Unicamp. Aqui, esse evento sobre investimento para startup, a gente só está conseguindo realizar porque a gente tem o apoio da BR Angels, da HV Angels, da Funtepar e da Uniangels, que estão aqui junto conosco para explicar um pouco mais sobre essa dinâmica, o que cada grupo anjo faz, como pode interagir tanto os investidores quanto os empreendedores que estão aqui conosco, ou quem que aspira a empreender e quer conhecer um pouco mais esse mercado, essa logística e interação. Normalmente sempre vem essas dúvidas de, poxa, tem um colega que gostaria muito desse conteúdo, mas não conseguiu participar aqui no ao vivo, como que eu posso acessar? A gente sempre grava o webinar e disponibiliza depois no YouTube da Inova Unicamp, e depois compartilha nas redes sociais, tanto da Inova Unicamp quanto do grupo Unicamp Ventures, tá? E aí, como que vai funcionar um pouco a interação, caso alguém nunca tenha usado antes o Zoom no formato webinar? Aqui vocês têm, se vocês forem ver no rodapé, algumas ferramentas para poder conversar. Se vocês quiserem colocar algum comentário, parabenizar às vezes algum participante, vocês podem mandar diretamente no chat. E desde que um dos palestrantes já começa a falar, você já tem algumas dúvidas, podem enviar nesse botãozinho, esses balãozinhos de Q&A, Questions and Answers, que eles que vão ser a base do nosso debate no final, para a gente tirando a dúvida de cada um de vocês. Então, não se sintam acanhados de, está no meio da apresentação, já me veio essa dúvida, pode ir mandando, que no final da apresentação a gente reúne tudo isso para fomentar o nosso debate ao final, tá? Só mais um lembrete, quando vocês forem mandar os comentários, lembrem de mudar a setinha para To All Panelists and Attendees, porque só assim todo mundo vai conseguir receber esses comentários, porque ele normalmente fica configurado para só os palestrantes receberem os comentários, né? Aí fica uma conversa um pouco mais aberta para todo mundo. E aqui, mais ou menos, a nossa programação, a gente está falando que vai ser como se fosse um pitch reverso. Em vez dos empreendedores, das startups virem apresentar os seus modelos de negócio para os investidores, os nossos representantes, esses grupos anjos, vão explicar o que cada grupo faz, como eles interagem, como que essas startups podem receber um fomento deles, ou se encajar um pouco mais nas oportunidades que eles participam, né? E aí, no final, a gente consegue reunir todas essas perguntas para vocês querem tirar alguma dúvida, alguma coisa não ficou mais clara. A gente conversa melhor no final, depois da apresentação deles. Também tivemos uma pequena alteração aqui, que a Elisa teve um problema pessoal, e o Daniel, que também é cofundador do grupo Uniangels, vai substituí-la nesta noite, tá bom? E um lembrete para quem talvez não tenha visto as nossas divulgações e estiver em Campinas ou na região, ao final deste evento, às 7h30, a gente vai ter um happy hour lá no lado B, e que fica aqui em Barão Geraldo, uma das principais avenidas do distrito de Barão Geraldo, e o Davi, que é presidente do grupo Unicamp Ventures, vai explicar um pouco mais o que é essa atividade, que está todo mundo convidado, não é necessário inscrição e nem nada do tipo, tá? E falando no Davi, que vai explicar um pouco mais sobre essas atividades, esse happy hour e outras ações do Grupo Unicamp Ventures, queria chamar ele para a palavra, conversar um pouquinho conosco, além de diretor de operações do Grupo Lamas Corp, que tem entre o grupo, compõe o Grupo Lamas, tem o lado B, ele atualmente é o presidente do Grupo Unicamp Ventures. Seja muito bem-vindo, Davi, na nossa noite de hoje. Obrigado, Kátia. Boa tarde a todos que se inscreveram. A gente está com um número bem expressivo de pessoas muito interessadas num tema que é super relevante, né? Já de antemão, já agradeço muito mesmo ao pessoal da BR Angels, da Uniangels, da Fundepar, da HV Angels, aqui representado pelo Orlando, Daniel, Carlos e Jorge. Acho que teremos uma tarde, um final de tarde muito produtivo.
principalmente para as startups que estão aqui nos vendo, né? Achei genial quem teve a ideia de falar que isso aqui é um pitch reverso, e de fato é, porque aqui estão alguns dos principais investidores que apoiam a Inove e a Unicamp Ventures, então acho que a gente vai ter uma série de muitas informações riquíssimas aqui para todos que estão nos ouvindo, né? Eu vou compartilhar minha tela para falar um pouquinho do que é esse Unicamp Ventures, para quem não conhece, né? Então, sempre vem lá vem o Davi de novo falar as mesmas coisas, mas a gente tem um público novo em cada webinar desse. Esse webinar, ele faz parte de uma série de webinars que a gente faz ao longo do ano, é uma das atividades do Unicamp Ventures. Então, é importante a gente falar, de fato, o que é esse Unicamp Ventures, né? Então, eu já vou compartilhar minha tela, tentar aqui ver se vai abrir aí para vocês, eu acho que foi, né? Tá aí com vocês já. Certo, Kátia? Já tá na tela? Tá, né? Sim, está aparecendo Beleza, para a gente pessoal. certinho. Bom, como a Kátia falou, eu sou o atual presidente executivo do Unicamp Ventures e o meu pequeno apresentação antes aqui de entrar nas estrelas do dia, mostrar para vocês o que é esse Unicamp Ventures, né? Esse grupo ele foi criado em 2006, então daí vem parte um pouco do que eu vou falar da confusão que se geram por causa desse nome Ventures. Nessa época, Venture Capital ainda era muito embrionário, então a palavra Ventures aí vem de fato de business, não da palavra Ventures de investimentos, né? Foi um grupo criado em 2006, foi uma rede, simplesmente nós somos uma rede de relacionamento que é formada por empreendedores que são ligados à Unicamp. E o que é a nossa ligação com a Unicamp? Todas as empresas filhas da Unicamp têm esse título empresa filha, se algum aluno, um ex-aluno ou docente, algum funcionário da Unicamp montou alguma empresa. Quer essa empresa tenha ligação ou não com a Unicamp. Então, isso a gente denomina de empresa filha, né? Então, também as empresas incubadas de bases tecnológicas da Unicamp, né? Então, isso é o rol do que a gente chama de empresas filhas. E o Unicamp Ventures ele foi criado exatamente para fazer essa conexão entre as empresas filhas. Nossa função aqui é interconectar todas as empresas filhas para, basicamente, fazer networking e potencializar o sucesso da comunidade. Então, reforçando, o Unicamp Ventures não é uma empresa, tá? E nós não somos uma associação ou empresa de investimentos. Nós somos um grupo que existe para fazer eventos como esse, para conectar as empresas filhas e potencializar, de fato, o sucesso da comunidade, né? Então, eu sempre digo nas minhas apresentações que as empresas filhas fazem parte de uma sociedade, de uma resposta para a sociedade, do que é a importância de uma universidade como a Unicamp. Porque, além de gerar conhecimento e gerar profissionais, a Unicamp também gera empresas. Ela fomenta isso. Está no DNA, desde lá dos primórdios da Unicamp, essa coisa de empreendedorismo e de inovação, que acaba culminando em formação de empresas. E sempre que perguntam qual que é a importância da universidade pública, uma das respostas seria o que a Unicamp mostra para a sociedade na capacidade que ela tem de formar empresas filhas, né? Formando empresas que geram emprego, geram impostos e realimentam o sistema. Então, existe uma importância muito grande para o ecossistema quando a gente fala de empresas filhas, principalmente a gente falando aqui de um ecossistema tão importante como a Unicamp, né? E orgulhosamente a gente fala que a gente veio da Unicamp, a gente gera emprego, imposto, tecnologia, conhecimento, então isso são as empresas filhas, né? Então, a gente tem muito orgulho de falar que a gente é da Unicamp, a gente gosta de compartilhar ideias, de potencializar network e, sobretudo, nós temos empresas aqui de diversos tamanhos, desde empresas de um funcionário até empresas de milhares de funcionários, e todos são muito bem-vindos dentro desse ecossistema, né? Só para vocês terem uma ideia, esse QR Code ele leva para um relatório anual da Inova. Recomendo fortemente que vocês olhem esse relatório, tem informações importantíssimas sobre o ecossistema de inovação da Unicamp, mas aqui está uma evolução do cadastro das empresas filhas ao longo dos vários anos, e esse dado que a gente está vendo aí é de 2021, mostrando que a gente tem 1.131 empresas cadastradas, gerando um faturamento de 16 bilhões de reais. Esse é o impacto que as empresas filhas têm diretamente aqui na nossa economia, né? E é interessante mostrar que dentro da Unicamp, para quem é da Unicamp, para quem está nos vendo agora, que tem uma empresa e você foi da Unicamp de alguma maneira, mostrar que temos fundadores de todos os departamentos e institutos da Unicamp. Do Instituto de Artes, majoritariamente, claro, da Instituto de Computação, da Elétrica, Mecânica,
mas a gente também tem do IEL, temos do Cotuca, temos da Educação Física, da Educação, então a gente temos empreendedores em todos os departamentos dentro da Unicamp, né? E alguns, é interessante mostrar alguns exemplos que nos orgulham aqui de empresas filhas, como a CIT. Essa foto aí para nós é muito emblemática, que foi quando eles lançaram os papéis deles lá em Nova York, na Bolsa de Valores de Nova York. Uma empresa filha aqui da Unicamp, a Clearseio, que abriu o capital dela na B3, Quinto Andar, iFood, esses são alguns exemplos de empresas filhas, que de alguma forma a Unicamp teve alguma importância ali, seja ajudando diretamente, ou seja, motivando que esses empreendedores abrissem suas empresas, né? Então, você que está nos vendo agora aqui, que você tem uma empresa e você foi da Unicamp, é da Unicamp, nunca tinha ouvido falar desse termo empresa filha, você pode se juntar ao nosso grupo, via esse site aí. O cadastro ele é gratuito, não tem custo nenhum, unicampventures.org, e é nesse site também que você vê todas as nossas ações, ele tem muita informação, muito material rico, podcasts, muitos textos, então é muito interessante para a comunidade aí de empresas filhas da Unicamp, né? E como é que a gente existe, né? A gente existe dessa Inova. Nós estamos aqui online, aqui usando os recursos da agência de inovação da Unicamp. Então, o elo entre a Unicamp Ventures e a Unicamp, ele é feito via Inova. Então, toda a estrutura de funcionamento do Unicamp Ventures, todo o suporte, é feito graças ao time da Inova e graças à Unicamp, né? Então, novamente, o Unicamp Ventures é um grupo que ele não é ligado diretamente ao Unicamp, mas sim via agência de inovação, né? Então, tanto é que o nosso conselho é formado por 6 integrantes, sendo que o presidente do nosso conselho é a diretora da agência de inovação da Unicamp, a professora Ana. Então, sempre o presidente do nosso conselho é o diretor da agência de inovação, é uma cadeira permanente lá para aumentar, para estimular esse vínculo que nós temos com a Unicamp, né? O canal principal de comunicação nosso é o nosso site, o nosso LinkedIn, Unicamp Ventures. No site você se cadastra como empresa filha, tem a divulgação de todos os nossos eventos, inscrições para a rede de negócio, inscrições para o Prêmio Empreendedor, que nós fazemos uma vez por ano, e candidatura para o conselho, que anualmente a gente tem ingresso de novos conselheiros dentro da Unicamp Ventures, tá? Também, você que está nos vendo aqui, que já tem uma empresa e você quer participar de forma mais ativa, patrocinando nossos eventos, vai ser super bem-vindo. Nós existimos graças aos patrocínios também. Esses eventos existem graças ao importante patrocínio de vocês também. Então, quem tiver disponibilidade e a fim de ajudar a Unicamp Ventures a fazer mais eventos, está aí o canal que vocês devem acessar para nos ajudar. Só invertendo um pouco, falando em doação aqui, né? Para quem não conhece também, eu sempre gosto de falar do fundo patrimonial Lumina, o fundo patrimonial oficial da Unicamp, aqui a nossa retribuição como aluno, ou ex-aluno, ou funcionário, ou ex-funcionário da Unicamp. Qualquer real de doação é bem-vindo para esse fundo patrimonial. Então, você doa, você vê para onde você está colocando o seu dinheiro, você pode designar um caminho, um fim para esse dinheiro. Então, é uma maneira que foi, ao longo de vários anos, construída para que nós, ex-alunos, conseguíssemos, de alguma forma, ajudar quem, de fato, nos ajudou a ser profissionais e empreendedores, né? Como a Kátia falou, para quem é aqui de Campinas, logo depois desse seminário aqui, a gente vai se encontrar ali no Bar Lado B, em Barão Geraldo, tá? Bater no Google aí, Bar Lado B. Eu vou estar lá, vou estar conversando para quem é empresa filha ou para quem não é empresa filha, quiser ir lá bater um papo sobre empreendedorismo, bater um papo ainda sobre a continuação desse seminário, vamos estar lá para bater um papo lá e para presencialmente trocar algumas ideias. Então, a partir das 7h30 estaremos por lá. Todos são muito bem-vindos aí, tá? Não precisa inscrição, é só aparecer por lá e falar que veio para o encontro do Unicamp Ventures, que eu vou estar por lá para receber todos vocês, tá bom? Basicamente é isso. Queria agradecer a presença de todos aqui e de fato, vamos ao que nos interessa aqui, a apresentação aí dos nossos convidados aí, que promete ser muito interessante para o ecossistema de startups aqui do nosso grupo. Tá bom? Obrigado a todos e bem-vindo a todos aí também. Obrigada, Davi, pelas palavras. Para começar aqui o nosso debate, já quero começar chamando o Orlando Sintra, que ele é o fundador e CEO da BR Angels, que é um grupo aí de executivos e empreendedores que oferecem capital, que é o que muitas startups aqui estão muito interessadas. Então, seja muito bem-vindo, Orlando. Conta um pouquinho mais para a gente sobre as atividades da BR Angels.
Obrigado, muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Kátia. Eu queria agradecer o Davi, né, parabenizar pela apresentação, agradecer a Vanessa pelo convite, a você, Kátia, aí pela introdução. Prazer estar do lado de feras aqui, né, do Daniel, da Uniangels, do Jorge, do Gávea, do Carlos, da Fundepar. Pessoal, eu tenho 15 minutinhos para falar um pouquinho aí do BR Angels. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu preparei. Deixa eu me dar um minuto aqui só. Aqui, pronto. Aí, já deve estar compartilhando com vocês aí. Vocês só me confirmam, Kátia, está compartilhando? Sim, já apareceu para a gente. Legal. Então, eu vou, como foi solicitado, né? Agora, eu participei do Pitch Reverso lá do startups.com, e agora esse negócio do Pitch Reverso está na moda, então eu até usei algum do material do startups.com para trazer aqui para vocês. Mas vocês fiquem à vontade de fazer, colocar dúvidas, né? Que eu acho que o mais rico desse bate-papo vão ser as dúvidas que vão surgir. O que falar, né, do BR Angels? Eu sempre gosto, trazendo um pouquinho da história do BR Angels. Eu fundei o BR Angels em 2019. Eu já participava de alguns grupos anjo, eu venho do mundo executivo, né? Participei em várias empresas de tecnologia, EDS, HP, Tivit, Atos Origin, Informatica Corporation, SAP. Em 2019 eu saí, hoje eu participo de conselhos, saí para participar de conselhos de empresas, estou em alguns conselhos hoje, e acabei fundando o BR Angels muito mais como um pool de executivos, né? CEOs, empresários que tinham vontade de fazer investimento anjo e não sabiam bem como fazer, né? Eu participava ali de vários grupos anjos, do Gávea Angels, inclusive, o Jorge está aqui, ele lembra, até hoje eu sou membro do Gávea Angels, da Anjos do Brasil, onde eu comecei a fazer investimento anjo, então já participava de vários grupos, mas aí eu via vários executivos querendo fazer investimento anjo. Eu falei, vou juntar aqui um pool, né, de 20 executivos. Foi assim que nasceu o BR Angels, né? Eu dei até um nome provisório de BR Angels Investment Club, e acabei depois tirando o Investment Club e virou BR Angels. E cresceu, né? Cresceu muito. E a nossa proposta de valor para as startups, ela vai muito na linha de colocar assim à disposição, né, 200, hoje quase 250 CEOs, grandes empreendedores, board members, à disposição da startup, né? Fazendo o que? O Smart Money. A gente vai falar bastante do Smart Money aqui. É fato que quando a gente fala de investimento anjo, né, o Smart Money ele é um pré-requisito. Eu acho que todos os colegas vão falar um pouquinho disso aqui. O que a gente busca fazer é fazer isso de uma forma mais talvez contundente, seja a palavra, né? A gente de fato estrutura um Smart Money, né, o aconselhamento, a abertura de portas de uma forma um pouco mais robusta, talvez, e coloca isso como processo. Uma das coisas, por exemplo, que a gente faz é que todo associado que entra, até pelo fato deles serem normalmente executivos, CEOs, presidentes de empresas, board members, eles assinam um termo falando que eles vão dedicar 4 horas de mentoria, se solicitado pela startup, por mês, né? Então, isso é um compromisso que a pessoa tem com a gente. Se a startup pediu, a ideia é que esse associado tenha que dedicar esse tempo, né? Então, não é um favor que o investidor, né, o co-investidor aí vai fazer, mas sim é um dever que ele tem para com a associação. O que a gente faz? A gente faz investimento em early stage, ticket de até 5 milhões de reais, então a gente tem um esquema de bets, onde a gente pode até compor bets, o ticket máximo é de 5 milhões de reais, mas começa em 300 mil reais, então para a startup que está captando pouco, a gente consegue também ajudar. A gente olha B2B, B2C, B2B2C, e pré-operacional e operacional. Então startup que está no PowerPoint, a gente também faz investimento, a gente olha, e startups operacionais também. Obviamente, quando é um ticket maior, normalmente é uma startup operacional, mais robusta. Quando é um ticket menor, é uma startup pré-operacional, ou às vezes operacional, mas um ticket que a gente traz aqui mais para 1 milhão, 1 milhão e meio. Hoje nós temos investimentos de todas as pontas. Temos startups que estão vão faturar 1 milhão de reais por ano, e tem startups que estão faturando 30 milhões de reais por ano. Então o espectro hoje de startups ele é bem grande. Aqui alguns números do que é o BR Angels hoje. Mais de 6 mil startups atingidas, a gente tem aí um número de atingimento de 500 startups por mês, a gente traz o cadastro de 200 startups por mês. Esse é um volume de pipeline que a gente buscou durante muito tempo e de fato é um volume que a gente considera bom, né? A gente investe em menos de 0,5% das startups, então tem uma triagem muito grande. Uma das coisas que a gente faz aqui com aqui está 70 parceiros, já são mais de 80 parceiros estratégicos. Toda startup que a gente acaba não indo para frente, né, não avaliando, por conta da nossa tese, muitas vezes, a gente abre o espaço para a startup falar com qualquer um dos parceiros. Então a gente faz isso até como uma espécie de give back, né? Então se a gente não vai à frente, de repente algum parceiro tem interesse, ou a startup tem interesse em algum parceiro, a gente abre esse hall de parceiro para as startups.
São mais de 5 mil empresas mapeadas dos nossos associados para abrir portas para as startups investidas. Então, quando uma startup é investida, ela manda listas para a gente recorrentemente. Olha, eu quero falar com essas 20 empresas, quero falar com o Carrefour, eu quero falar com o Grupo Votorantim, eu quero falar com qualquer empresa do Brasil, ela pode listar para a gente. Nós temos mais de 5 mil empresas mapeadas. Quando a gente não tem mapeado a empresa que a startup pediu, a gente tenta buscar através do relacionamento. Para quê? Para abrir porta, né? Isso acelera muito vendas, principalmente. 9 grupos Smart de aconselhamento, que são esses grupos de tecnologia, grupo de Customer Success, grupo de ESG, grupo de vendas, são 9, grupo de Legal, 9 grupos de aconselhamento, onde eu tenho CEOs, pessoas muito especializadas em suas áreas, participando desses grupos. A startup investida pede um aconselhamento nessa área, esse grupo vai dedicar a mentoria, né? Sempre aconselhando, nunca dirigindo a startup. E mais de 50 milhões de reais já investido, né, em startups, e a gente tem mais de 50 também soft commit para investir. Hoje um portfólio de mais de 20 startups investidas. E esse é o portfólio das startups investidas, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, o nosso site, eu coloco no final, é www.brangels.global, tem mais informações ali, mas é um portfólio que a gente vem construindo. BR Angels é super jovem, tem 2 anos e meio, vai fazer 3 anos agora em setembro. Então esse é um portfólio que a gente vem construindo ao longo do tempo. Eu sempre falo que a gente não tem pressa de investir, a gente quer investir com qualidade. Nesse portfólio a gente tem uma saída positiva, que é a Tiligan, lá em cima, um investimento de 1 ano e meio, uma saída positiva, e não temos nenhum write-off, né? Até então esperamos manter dessa maneira, né? E aí, falando do pitch reverso, eu fiquei imaginando como fazer um pitch reverso para vocês, né? E aí, na verdade, eu não achei maneira melhor de fazer um pitch reverso do que trazer um pouco das startups falando da gente, né? Ninguém melhor do que as nossas investidas para falar do BR Angels. E aí eu queria passar esse vídeo aqui para vocês. Caso não saia o som, ou o vídeo fique ruim, eu vou pedir para o pessoal da organização me sinalizar, tá bom? Vamos lá. Mas eu sempre acreditei que além do money, o smart era fundamental. E ele tem se mostrado muito efetivo. A gente tem feito excelentes conexões dentro da indústria cosmética através da rede da BR Angels. E eu fico muito feliz que tudo aquilo que a gente planejou está se concretizando. Olá pessoal, aqui quem fala é Marcos Oliveira, sou CEO e fundador da Circular Brain. E para nós foi muito bom ter a BR Angels como investidora no nosso portfólio, porque eles têm sido fundamentais aí na evolução do nosso negócio, com a ajuda e as mentorias de todo o sistema Smart desenvolvido por eles. Desde o início, antes mesmo da captação, já nos ajudaram e ensinaram muito, e hoje recebemos deles aí um Smart Money de verdade, e são essenciais aí em toda a nossa trajetória. Muito obrigado, BR. Tem sido um Smart Money diferenciado para nós, seja por conta das mentorias ultra qualificadas, seus membros muito acessíveis, materiais super úteis. Isso tudo abre portas. Olá, meu nome é Leandro Campos, eu sou CEO da NVoip. Nosso relacionamento com a BR Angels é fantástico, nos ajudam desde o dinheiro, mentorias e agora na nossa nova rodada estão nos ajudando a conectar com o fundo Série A. A gente foi investido ano passado pela BR Angels e eles fazem um trabalho fantástico em termos de smart mesmo. Então, quando fala, né, investidor anjo precisa fazer smart, né? Então, a BR Angels realmente é uma referência porque eles abrem muitas portas e tem muito essa parte de network. É muito bom ter o apoio do Smart, de fato, para qualquer área que a gente precisa, tem sempre alguém disponível, então não estamos nunca do outro lado da mesa, a gente tem um time maior de fundadores tocando negócio com o apoio da BR, então muito gratos, vamos para cima. A BR hoje é uma preciosa parceria de negócios para a Autofos, porque além do money que recebemos, o que mais conta para nós nesse ponto é todo o Smart, tanto a Orlando como a Vanessa, que é a nossa board member, e todos os investidores da BR, são super solícitos e preocupados no sucesso do nosso negócio. Oi pessoal, tudo bem? Fábio Bolsinhas aqui da Home Agent. A gente está com a BR Angels há mais de 1 ano e meio e a gente gosta muito deles porque eles são muito solícitos e preocupados em gerar valor para a startup, querem gerar negócio, gerar mentoria, conteúdo, estão preocupados realmente com o desenvolvimento das investidas e trabalham por isso. E então a gente tem uma relação muito boa com eles, sempre de muita parceria,
e eu recomendo muito qualquer relacionamento com eles. Muito obrigado e um grande abraço. Mas eu sempre acreditei que além... É isso, pessoal. Eu sempre falo, né, que o melhor feedback vem dos clientes, né? E a gente, quando avalia uma startup, uma das etapas é falar com se a startup já tem cliente, é falar com esses clientes ou com parceiros, né? Para a gente entender, ouvir desse cliente ou parceiro o que eles acham da startup. E eu sempre falo para as startups também, olha, vocês deveriam, para os grupos VCs que estão avaliando vocês para investimento e que vocês estão avaliando, vocês deveriam pedir para falar com o portfólio, né? E sempre abro o nosso portfólio também, porque eu acho que o melhor feedback vem daí. E é por isso que a gente também tenta fazer um bom trabalho com as nossas startups. Foi interessante que esse vídeo, quando eu fui fazer o pitch reverso lá da startups.com, a apresentação era numa terça-feira, e aí na sexta-feira eu falei, poxa, como é que eu vou fazer isso e tal? Aí sexta-feira à noite eu mandei uma mensagem num grupo que a gente tem com todas as investidas, e falei, poxa, pessoal, olha, eu vou fazer o pitch reverso lá das startups, tal, da AWS, será que vocês não... Quem quiser aí, grava um videozinho rápido para mim no celular mesmo e me manda, e pô, vários mandaram, né? E aí a gente colocou esse vídeo aqui, então eu fiquei super feliz, porque você vê que foi genuíno, né? A gente ficou muito feliz. E obviamente eu pedi a anuência deles para mostrar para vocês aqui também. Bom, o que está na tela aqui para vocês já é a ponta dos associados, né? E esse daqui é o que eu falo que é o carvão, né? O motor, é a energia do BR Angels, né? Ou seja, são quase 250 associados, CEOs. No nosso website www.brangels.global você consegue ver os associados que estão lá, o perfil deles. Eles é que acabam movendo e trazendo todo o conhecimento para as startups, né? E acabam atraindo também essas startups. Acabam participando de squads, grupos de avaliação, eles são parte integrante do BR Angels e fazem muita coisa acontecer. Os grupos Smart que a gente falou, né? Temos aí vários segmentos, então os gráficos que representam, a gente busca sempre associados que complementem em segmentos diferentes, e o esquema de adesão do BR Angels é sempre por indicação. Então a gente aceita novas adesões quando alguém indica e vem referenciado, né? Essa é a primeira etapa. E a segunda etapa passa por uma seleção para ver se o perfil dessa pessoa complementa, né? Complementa esse time que está aqui e vai principalmente complementar o que a startup precisa. A gente tem uma filosofia muito de olhar o que a startup precisa, a gente é muito startup-centric. O que a startup precisa? Vai complementar? Vai agregar? Legal. Então vamos trazer, né? Aí já tem uma pré-aprovação para esse associado entrar para o BR Angels. Aqui são algumas empresas que esses associados representam, trabalharam ou trabalham. Não estão todas aqui, mas mostra um pouco dessa fortaleza. Quando a gente falou de 5 mil empresas mapeadas, né, muitas vêm daqui, e obviamente esse é o principal atrativo também das startups, né? Quando elas olham essas empresas de alguma forma relacionadas pelos associados e vê que esses associados podem chegar facilmente nessas empresas, navegam, e o conhecimento que eles têm desses segmentos, elas se sentem muito atraídas porque pode acelerar demais, né? Negócios, pode acelerar aí negócios existentes, pode acelerar parcerias, né? Então são, de novo, algumas, não estão todas aqui, esse slide não está atualizado, mas tem várias das grandes empresas nacionais e multinacionais, né? Algo que a gente, mais uma vez, né, trata com muito carinho porque é o grande ativo que a gente tem. Por último, né, eu acho que é um capítulo que trabalhamos no último ano e meio aí muito forte, são as parcerias, né? A gente tem um esquema de apoio e parceria estratégica muito forte, hoje são mais de 80 parceiros, corporate ventures, grupos de venture capital, aceleradoras. A gente usa isso como um mini hub, né, um mini ecossistema para quê? Quando tem co-investimento, por exemplo, é aqui que a gente vai discutir antes. Eu tenho 2 co-investimentos que a gente está rodando agora com esses grupos aqui. Com todos esses parceiros a gente tem já a confidencialidade, documentos de confidencialidade assinado, etc., que facilita muito. E a gente troca de flow, então a startup quando entra no BR Angels, ela pode falar com todos esses parceiros também. Se o BR Angels não for em frente, a gente dá a possibilidade de abrir portas para esses parceiros, então a ideia também é ser uma porta de entrada para esse hub. Corporate Venture principalmente é algo que está crescendo demais agora, né? E está de fato explodindo no Brasil, o que é muito bom, e está tendo uma atratividade muito grande, né? Nossa com eles e deles com a gente. Vem às vezes o Corporate Venture nos procurar para firmar um acordo, o que para a gente é muito bom. Então a gente entende que isso é bom para o ecossistema, é bom para o investimento anjo, é bom para os nossos grupos e é bom também para a startup. Para finalizar, né, e para terminar em cima dos 15 minutos que me foi pedido, eu deixo aqui o contato, né, www.brangels.global. Quem quiser entrar em contato pode ser via o site, você tem ali formas de entrar em contato com a gente, pode me procurar no LinkedIn também,
Sintra no LinkedIn, ou Orlando Sintra, acho que vai encontrar facilmente aí, eu fico super à disposição. Startup que quiser se inscrever via website, pode se inscrever e pode mandar o LinkedIn também, que a gente coloca ali no Fast Track, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez, fico à disposição para o debate mais tarde. Orlando, muito obrigada pela explicação aí, apresentar para a gente, PR Angels, e eu queria já ressaltar aqui para o pessoal, não se sintam acanhados, vão mandando as perguntas no Questions and Answers, esse balãozinho Q&A, mandem por lá para a gente não perder as perguntas, e eu vou pedir para os nossos palestrantes não responderem, porque às vezes a dúvida de um é dúvida de outro também, e a gente consegue manter a conversa um pouco mais fluida. Agora, para continuar a nossa série de pitches reversos, queria convidar o Daniel Andrade, que é um dos cofundadores da UniAngels, um grupo que nasceu aqui dentro da Unicamp, para contar um pouco dessa história para a gente. Seja muito bem-vindo, Daniel. Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo aí? Sim. Beleza. Bom, também vou iniciar aqui em breve. Queria primeiro agradecer aí ao convite do Unicamp Ventures, da Inova. Acho que é um grande prazer para a gente, ainda mais, digamos assim, estando dentro de casa, né? E aí, em nome do Davi, da Vanessa, da Kátia, acho que é muito legal esse espaço que vocês estão promovendo. Espero que tenha muitos outros, né? Que a gente possa colocar aí digamos assim, a palavra da inovação, né? E o ecossistema de inovação em evidência, tá bom? Vou aqui compartilhar, também queria super parabenizar aí o trabalho dos outros membros aqui, né, dos outros panelistas, do Orlando, Jorge, que estão aí também colocando o ecossistema de inovação para frente. Acho que é um super prazer estar com vocês, espero que a gente tenha um excelente debate aqui, um excelente conjunto de apresentações. Então, gente, eu vou começar aqui meu slide, acho que devo ser bem breve. A ideia, acho que, como o Orlando mesmo falou, acho que o que fica mais legal é se a gente realmente tiver esse momento junto, né, de discussão, e aí a gente poder interagir e fica bem mais rico. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim, já estamos vendo. Beleza. Bom, falando aqui um pouco do UniAngels, né, acho que, primeiro, como o próprio nome diz, a gente tenta deixar isso bem sugestivo, né? A gente nasceu, digamos assim, dentro da Unicamp, né, com o propósito de agregar, né, de agregar na rede de ex-alunos da Unicamp, né, através da rede de ex-alunos da Unicamp, fortalecer o ecossistema e com o intuito, né, muito próximo aí do que os outros grupos de anjo, né, praticam, de preencher essa lacuna de investimentos, né, que os empreendedores têm ali entre os primeiros investimentos que eles mesmos colocam, os amigos, famílias, né, até essa lacuna aí que até o momento deles conseguirem um investimento mais institucional, né, de bancos, venture capital, assim por diante. Então, esse é o nosso propósito, né? A gente está aí, através desses 3 pilares, tentando fortalecer o ecossistema, né? Gerar mais inovação, né? Mais desenvolvimento tecnológico, assim por diante. E aqui é um pouco um slide, né? Mais ilustrativo. Acho que esses números eles são bem dinâmicos, né? De acordo com o mercado. Então, hoje a gente está em um momento onde o mercado ele está se retraindo um pouco, né? Acho que é um movimento mais global. Mas também tem impactos aqui no Brasil, e é mais ou menos onde a gente situa esse investimento anjo, né? Ou seja, você tem ali esse primeiro recurso, né, que vem mais interno da startup, e ela precisa dessa ponte para que ela consiga chegar ali nesse recurso de mais escala, né, que costuma ser os venture capitals, tá? E aqui é mais para a gente situar isso e onde a gente se coloca, né, no UniAngels, e também acho que muitos dos outros grupos que estão aqui com a gente. E aí, como que se dá a nossa atuação, tá? A gente está muito focado, primeiramente, né, na seleção e prospecção de startups, tá? Então, a gente conversa aí com muitas startups, né, interage, entende o momento de cada uma dessas empresas que chegam até a gente. Algumas delas a gente é recomendado por parceiros, ou então a gente mesmo busca, né, ativamente essas startups. A gente entende o momento dessas startups, vê se faz sentido, né? Se elas estão dentro da proposta
que a gente pratica, né, da nossa base de associados. E aí, através desse funil, né, a gente chega no momento de apresentar, de fato, essas startups para o nosso grupo de associados, né, onde a gente promove aí as né, e a partir desse momento, os nossos associados, né, eles podem realmente decidir, né, tomar a decisão de seguir ali com aquela oportunidade de investimento ou não, tá? E aí, o Uniangels, ele tem uma filosofia muito mais de, né, no começo a gente está muito ativo, né, fazendo essa seleção, fazendo essa prospecção de startups, mas depois a gente vai atuar muito mais como um facilitador, ou seja, a gente não toma uma decisão, digamos assim, né, em nome dos nossos associados, né, a gente facilita o processo, né, de tomada de decisão dos associados junto às empresas em comum acordo, tá? E aí a gente vai estar muito mais ali na comunicação, no ajuste mesmo para que essa rodada aconteça, tá? Bom, o que a gente costuma buscar, né, do ponto de vista das startups, tá? Primeiro, a gente não tem um setor que a gente prefere, né, que a gente tem ali como principal, né? E eu acho que isso reflete muito a nossa base de associados, que também, por sua vez, reflete a Unicamp, né? Então, a gente tem gente aí de diversas áreas, né? De diversos cursos, de diversas indústrias também. Então, a gente não tem uma preferência, digamos assim, do ponto de vista de um setor, tá? Então, a gente é agnóstico. Também, do ponto de vista de maturidade, a gente busca empresas que têm minimamente o que a gente chama de um MVP validado. Isso quer dizer que tenham clientes, né, que tenham já pessoas, empresas que decidiram pagar por aquele produto ou serviço, mas que não necessariamente precisa já ser uma empresa que está escalando, que é sustentável, mas muito mais esses clientes como uma validação, né, de que aquele produto ou serviço está resolvendo uma dor que alguém resolve, né, pagar por aquilo, tá? Ou então que tem, por exemplo, uma atração, né, um nível de aquisição de usuários muito relevante. E aí, por fim, do ponto de vista das rodadas, né, a gente tem rodadas aí que variam bastante, né, de acordo também com o apetite dos nossos investidores, né, com o apetite que tem por aquela empresa, mas que giram ali em torno de 150 a 800 mil, né, com tickets médios aí que giram em torno de 40 mil, tá? Por associado, no caso. Então, esse é mais ou menos onde a gente se situa. Aqui é um pouco, né, do nosso histórico. Então, a gente tem aí sete empresas aqui que eu trouxe, né, na nossa base de empresas investidas, né. Na verdade, a gente já tem mais uma, mas ainda está, digamos assim, na fase de pré-divulgação. Então, trouxe aqui só digamos, o suspense. Então, a gente já teve 8 empresas investidas, né. Já conversamos com mais de 180 startups, né, diversas. A gente tem um histórico bem grande de avaliação, e aí temos cerca de 330 associados, onde cerca de 60% desses associados são aqui também ex-alunos da Unicamp, tá? E aí, só para terminar, falar aqui um pouco do nosso, né, do time que faz tudo isso ser possível, né? Nós somos todos todos voluntários, tá? Então, o Ninjas, ele funciona de forma totalmente voluntária. A gente tem aqui, até citar aqui a menção honrosa para a Rose, que está aqui, acho que nos acompanhando, e é nossa conselheira, né? Está aí desde o início do grupo, nos ajudando, o Juliano também, o Renato, que é nosso conselheiro jurídico, tá? E a gente se constitui como uma associação sem fins lucrativos, e aí tem aqui um dos documentos que a gente usa para se basear aí a conduta do grupo, tá bom? É isso, gente. Espero que tenha dado para passar aí os principais pontos, que isso é breve aqui, para a gente poder focar na discussão aí no final, que eu acho que é mais rico, né? A interação com quem está assistindo. E aí convido vocês a acompanhar o trabalho do Uniangels, né? No nosso site aqui, mas também nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, a gente está bem presente por lá. E fico 100% à disposição de todo mundo aí para a gente conversar, trocar ideia e, enfim, tirar todas as dúvidas que vocês possam ter aí sobre Uniangels e sobre investimento, né, startups como um todo. Tá bom? Muito obrigado e, novamente, obrigado à Inova, né, e Unicamp Ventures por proporcionar aqui esse espaço para a gente, tá bom? Obrigada, Daniel. Bem legal de reconhecer aqui umas empresas filhas que vocês estão investindo, então a gente vai vendo que
esse ecossistema na Unicamp está se encaixando cada vez mais. Já queria pedir, a Caroline Roxo, ela está nos ajudando aqui na técnica, Carol, se puder colocar o link da BRN, Soniense, conforme eles forem falando e colocando os links no chat, eu acho que ajuda o pessoal também a continuar pesquisando mais esses fundos. E para continuar o nosso debate, queria chamar o nosso próximo palestrante do Pitch Reverso, que vai falar um pouquinho sobre a Fundepar. Carlos, seja muito bem-vindo. Está aqui conosco? Sim, estou. Bom, começar, obrigado, agradecer aí você, Kátia, agradecer a Unicamp Ventures pelo convite e a todos que estão nos acompanhando aqui também. Eu vou compartilhar também a minha tela com vocês. Eu trouxe uma apresentaçãozinha. Aqui. Kátia, eu só te peço a hora que já estiver no modo apresentação, só para você me dar um sinal. Sim, pessoal, já está em modo apresentação. Tá bom, obrigado. Pessoal, a gente teve um probleminha técnico que não vou conseguir deixar a câmera aberta enquanto eu estiver falando, mas vamos seguindo. Começar também pelo histórico da Fundepar, né? A Fundepar, quando criada, a gente avaliando as condições de investimento e os modelos mais interessantes, todas as nossas inspirações elas foram associadas àquelas que envolviam transferência de tecnologia e que tinham importantes universidades junto do processo. Só um pouquinho aqui. E aí vocês vão entender o porquê. A Fundepar ela é a Fundep Participações, então ela é um braço de investimento, ela foi criada pela Fundep, que é uma das principais fundações de desenvolvimento do país, ela tem aí em números, né? Está apoiando mais de 20 instituições de ciência e tecnologia, executa aproximadamente 1 bi em projetos ligados a desenvolvimento de ciência no Brasil todo. E como vocês vão ver que o nosso foco é investimento em empresas de base tecnológica, ter essa capilaridade e essa presença em ICTs em todo o Brasil é muito importante. Então, voltando ao crescimento, né, ao início das nossas atividades, muito, vou lembrando aqui do que o Davi começou a falar sobre a resposta à sociedade que o Unicamp Ventures queria trazer. No nosso caso, a Fundep já fazia, dentre outras coisas, gestão de recursos de pesquisa, e a intenção foi, né, o que mais pode ser feito, qual novo passo daremos. E aí foi criado esse braço de investimento, né, uma holding de participações na época, em 2013, final de 2013, início de 2014, para, resumindo, aí, transformar paper em PIB. Então, a nossa ideia era encontrar boas oportunidades de investimento, ciência que estivesse sendo desenvolvida na universidade ou ciência de bancada, e fizéssemos aqueles primeiros investimentos e dessemos apoio para levar aquelas soluções para o mercado. Então, foi criado um primeiro programa de investimento. Nesse programa de investimento, a gente investia aproximadamente R$500 mil por empresa, empresa hard science, como a gente costuma dizer, e junto com isso, naquela época, né, para desenvolver o ecossistema de investimento, foi criado um programa de pré-aceleração, que é o programa Lemonade, que em 3 anos, se eu não me engano, foram mais de 15 edições, ele foi eleito o 17º acelerador do mundo em 2016 e passaram mais de 384 startups. E junto com as nossas empresas Hard Science, a gente também fazia alguns investimentos anjo em algumas empresas. Nesse momento, foram 15 empresas investidas nesses 3, 4 anos de atuação. Uma evolução, um Biotech Talk, que até apareceu aí na primeira apresentação da BR Angels. Qual que é a origem do Biotech Talk? Nós fizemos 2 investimentos na Mileus e na Detecta, que eram empresas de biotech. Resumindo, tá, gente? Toda vez que a gente investia em uma empresa de biotech, a gente entendia que ela tinha uma particularidade que estava relacionada a os empreendedores não estavam muito formados como executivos, eles necessitavam de um tempo, de um treinamento mais intensivo, e geralmente essas empresas precisavam de infraestrutura externa. Toda vez que a gente ia desenvolver um laboratório e treinar esses empreendedores, quando eles estavam prontos para ir para o mercado, nós não tínhamos mais recurso, o dinheiro já tinha esgotado o investimento e a gente não tinha levado a empresa para uma segunda etapa.
que a gente fez? Aproveitando a vocação do Estado de Minas Gerais, né, para desenvolvimento de biotech, criou-se o Biotectal, que é um hub focado em desenvolvimento de empresas de área da ciência da vida e de biotech. Ele tem um programa de aceleração específico que vai fazer até 10 investimentos em anjo por empresa por ano, desenvolver esse negócio, e tem também uma planta produtiva e um laboratório de uso compartilhado, que permite a otimização de recursos. O que eu estou falando? A empresa não precisa imobilizar capital nos primeiros anos de vida dela. Ela pode usar a estrutura que lá existe sob a modalidade de aluguel e, assim, otimizar a aplicação de recursos. Com a evolução do nosso programa de investimentos, que a gente fez esses investimentos, nós criamos, né, nos tornamos uma gestora de investimentos e constituímos um FIP, um Fundo de Investimento de Participações, né, regulado, chamado Seed for Science. E o resumo hoje, né, a Fundepar está no seu terceiro veículo de investimento, em 9 anos, 54 empresas investidas até o momento, e um capital sob gestão de aproximadamente 100 milhões, e somos focados aí em Hard Science, Deep Tech. Tá? Falando especificamente do fundo Seed for Science, o fundo Seed for Science está em período de investimento. Ele começou o investimento no final de 2018, então ele vai até final de 2023, ano que vem, investimento, são 5 anos de investimento. A gente se propõe a ser o primeiro investidor institucional, tipo seed money, em empresas de base tecnológica, com o objetivo de fomentar a cultura empreendedora, promover o crescimento dessas empresas, estabelecer as primeiras práticas de governança, porque a gente sabe que nossas empresas precisarão de novas rodadas de investimento. Só um overview dos nossos parceiros investidores, nossos cotistas. Então, a própria Fundep, a Fundepar, os bancos de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo e de Minas Gerais, a Funarb, que é a Fundação de Apoio da Universidade Federal de Viçosa, a Codemig, que de Minas Gerais, Fapemig, e um grupo de investidores privados que chama Mergus Ventures. Tá? A nossa tese de investimento, nós não temos uma única vertical, a gente investe em diferentes bases tecnológicas, seja bio, nano, materiais avançados, internet das coisas ou ciência dos dados, não porque o Carlos ou alguma outra pessoa gosta mais dessas áreas, mas sim porque quando você analisa sobre número de patentes, publicações científicas e relevância dos grupos de pesquisa, a gente encontra que no Brasil essas são as principais áreas de atuação, e a gente cruza essas bases tecnológicas com esse mercado, agro, indústria, saúde, bem-estar e varejo. Então, resumindo essa matriz de investimento, a gente investe em praticamente tudo, desde que tem uma base tecnológica com diferencial significativo. Chamar atenção aqui para o nosso processo de investimento, ele é um processo normal, como qualquer outro. O diferencial da gente aqui, que além de prospecção, diagnóstico e construção do plano de negócio, a gente tem um comitê de tecnologia. Nós investimos em diversas áreas, como eu coloquei, então a gente não consegue ser especialista. Então, a cada investimento, a gente monta um grupo de especialistas do meio acadêmico e do mercado para nos ajudar a avaliar o grau de disrupção tecnológica, que se nós estamos falando de fronteira do conhecimento ou não, e ainda, se a equipe que está envolvida, ela tem competência e é capaz de entregar aquilo que está sendo apresentado para o plano de desenvolvimento, que envolve aí 5 anos para frente. Então, quando a gente leva para o comitê de investimento, a gente leva não só o plano de negócio, mas essa validação científica. E esse slide aqui é um slide que a gente gosta muito de mostrar, vou tentar trocar a caixinha aqui, porque quando a gente levantou o fundo, lá em 2018, 2019, fomos questionados se existia, né? Acho que vocês aí do Unicamp vão achar tão engraçados quanto eu, se existia densidade tecnológica, se existia massa crítica suficiente para justificar um fundo focado em hard science. Hoje nós estamos aí no nosso 3º ano, né, de investimento, e eu chamo a atenção para algumas empresas. A gente tem aqui a Kunume, que é a empresa do Nívio Ziviani. Quem conhece a história da Kunume, do Nívio, sabe que ele vendeu a empresa para o UOL, a segunda empresa para o Google. Hoje dizem que ele está surfando a 3ª onda dele. Queria chamar a atenção para 2 empresas da Unicamp, que é a Neural Mind, do professor Roberto
Lotufo e da Patrícia, e da Tarvos, que é do Andrei. E para exemplificar o que a gente está chamando de hard science, queria contar só um pouquinho aqui, chamar atenção para a FAB-NS. A FAB-NS é uma empresa que ela é spin-off de um laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais, e eles desenvolvem um nanoespectrômetro. É um equipamento que vai enxergar em escala nano características físico-químicas que não são enxergadas até hoje. E qual a relevância científica? Esse grupo ele foi capa da Nature em fevereiro do ano passado, tá? De 2021, e é a terceira vez que um grupo de pesquisa, né, consegue capa Nature. E nós estamos falando de uma spin-off de instrumentação, que é algo também muito diferente. Então, cada uma dessas empresas, elas estão, de alguma forma, associadas a algum centro de desenvolvimento de tecnologia, o FMG, ali da Universidade Federal do Espírito Santo, da Unicamp, por aí vai, e trazem algumas referências. Por exemplo, quando a gente fala da Lume Robotics, que é uma empresa de autonomização de veículo, eu estou falando do maior percurso de um carro autônomo com a tecnologia proprietária que já foi desenvolvida no Hemisfério Sul. E eles acabaram de receber um co-investimento nos maiores grupos de operação logística do Brasil. Então, gente, a nossa tese é encontrar essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas pelas principais universidades ou centros de pesquisa, que preencham algumas características relacionadas ao investimento. Desenvolvemos o plano de negócio, compramos esse risco, não só mercadológico, mas também um risco, digamos, de produto ainda, né, pelo estágio que a gente entra, para que essas empresas estejam melhor preparadas, tá, para receber as novas rodadas de investimento. Sobre o estágio que a gente entra em cada empresa vai depender, né? Quando a gente fala de uma empresa de biotech, como a Detecta, o que a gente chama de protótipo para essa empresa é diferente de uma empresa do protótipo que a gente chama de uma Neural Mind. O que interessa para a gente, muitas vezes, são as premissas, a relevância tecnológica e o conhecimento sobre o mercado, para que a gente consiga desenvolver um plano para que a nossa aplicação de recurso seja um diferencial. A gente brinca que temos que levar a empresa de um ponto A para um ponto B, e esse ponto B ele tem que ser relevante o suficiente para que novos investidores queiram fazer o próximo cheque e levar a empresa para um próximo estágio. Esse aqui é só uma nova forma de apresentar. Deixa eu parar aqui. Só um segundo. Obrigada, Carlos. Bom, isso aí, só agradecer e aí contar um pouquinho da nossa equipe, só aproveitar os últimos minutinhos aqui para trazer por que eu, né, Carlos, inclusive, estou fazendo isso, como que eu cheguei até a Fundepar. Então, eu segui esse caminho, eu fui empreendedor durante o meu mestrado na UFMG, eu e outros colegas criamos uma empresa, fomos investidos na época pelo Fundo Criatec em 2009, chegamos em 2015 pela pesquisa da Exame e Deloitte como a segunda pequena e média empresa que mais tinha tido, que mais cresceu nos anos 2013 a 2015. Quando eu encerro o meu ciclo lá, eu encontro a Fundepar e o propósito era: precisamos ajudar novos empreendedores que estejam na bancada a chegar para o mercado. Como eu já tinha feito isso naquela época, aproximadamente 9 anos, eu me propus auxiliar. Hoje estamos buscando novas empresas. Então, vocês aí, caso tenham empresas de base tecnológica que estejam captando, nosso cheque inicial é de aproximadamente 1 milhão, podendo chegar até 3,5, 4 por empresa. Fique à vontade para nos encontrar. O site é fundepar.com.br. Por lá vocês encontram o link para submeter, ou podem me encontrar no LinkedIn também, fazer contato, e aguardamos a submissão de vocês. Obrigado. Muito obrigada.
E agora, antes de iniciar o nosso debate, nosso último palestrante do nosso pitch reverso, quero chamar a palavra o Jorge Rocha, da Gavia Angels. Seja muito bem-vindo, Jorge. Obrigado, Kátia. Primeiro, eu queria agradecer a Unicamp Ventures e o Inova pelo convite, maravilhoso estar aqui. A gente teve bastante dificuldade para conseguir conciliar a agenda, mas eu estou muito feliz de estar participando desse evento com todos vocês. É bastante difícil falar depois de tanta gente falando super bem, aprendendo também. Eu acho que a turma o Carlos com a Fundepar está fazendo um trabalho espetacular que eu conhecia bem pouco. Daniel está começando aí uma jornada bacana na Uni Angels, que é uma jornada bonita, né? E, obviamente, o Orlando é da casa, somos bons amigos e compartilhamos essa jornada aí de investidor anjo há bastante tempo. Rapidamente, Jorge Rocha, dá para ver que a gente sai do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro não sai da gente, né? Sou carioca, resido em São Paulo há mais de 15 anos. Eu fui executivo da Ambev por quase 20 anos, já saí de lá um pouco mais de 10 anos, tive em alguns fundos de investimento, hoje eu estou trabalhando em um fundo de investimento especificamente, chamado Aqua Capital. Sou investidor anjo há pouco mais de 10 anos, quando o investimento anjo quase não era falado, e quebrei muita cara, né? Me machuquei muito, achei que o investimento anjo era muito mais amador, e por isso eu aprendi muito nessa jornada. E uma das coisas que eu, logo depois de ter começado a fazer os primeiros investimentos, naquela história de Family and Friends e tal, eu vi que existia uma opção nova naquela época, para mim era nova, que eram os grupos de anjo, né? E eu realmente comecei num grupo de anjo, que eu também faço parte até hoje, que é o Hover Angels, e em 2018, eu recebi um convite da Camila Farani. Naquela época, ela estava... Bom, Camila todo mundo conhece, né? A Shark Tank e tal, foi nossa presidente durante muitos anos. O amigo dela, ela sabendo já que eu estava fazendo investimento, ela falou: Jorge, a gente vai abrir uma sucursal em São Paulo e a gente queria que você liderasse o processo e tudo mais. E eu, com todo prazer, eu comecei essa jornada em São Paulo, pequenininho, né? E hoje a gente tem uma área, né, o investimento aqui nosso em São Paulo acabou crescendo muito. A pandemia foi muito importante para a gente, né? Acho que é importante dizer, porque a pandemia ela unificou todas as nossas chamadas sucursais. Hoje todas as nossas reuniões são digitais. A gente vai ter esse ano, eu já explico mais para frente, a gente vai ter esse ano um encontro presencial. E isso foi muito bom, porque a gente conseguiu agregar e fazer com que pessoas como agora, né, pessoas que estão em vários lugares do país, em territórios muito distantes, participem das nossas reuniões. Eu vou dividir aqui minha tela. Deixa eu só ver se eu consigo dividir minha tela com vocês para a gente poder falar um pouquinho da Gavia Angels. Vocês estão vendo? Carregando. Não está em modo apresentação ainda. Agora está em modo apresentação. Bom, é muito interessante falar da Gavia Angels, porque a gente tem 20 anos, né? E o mais interessante, a Gavia Angels nasceu... Por que o nome Gavia Angels? Né? Porque nasceu em 2002, dentro da academia, justamente dentro da PUC do Rio de Janeiro, que fica no bairro da Gávea, né? Então, por isso, temos esse nome de Gavia Angels, né? Muita gente confunde a gente com um fundo famoso, mas a gente é anterior desse fundo famoso. A gente nasceu também no Instituto de Inovação, de Empreendedorismo, de Desenvolvimento da comunidade acadêmica lá da PUC, no Gênesis, e também dentro do grupo de ex-alunos da escola. A Gavia Angels não era da escola e, por isso, ela teve vida própria fora da academia, e ela cresceu ao longo desses 20 anos. O que é interessante é isso, que nós tivemos mais de 6 ou 7 presidentes, e o nosso grupo conseguiu demonstrar resiliência ao longo desses tempos. Eu não canso de falar da Camila. Ela realmente, em 2016,
ela deu uma boa acelerada e chacoalhada na nossa operação e foi muito importante para o desenvolvimento da nossa Gavea Angels. Bom, já falei um pouco da nossa história. A gente está aqui para desenvolver o ambiente, né? A gente está aqui para fazer com que vocês, eu imagino que tem muitos empreendedores, vocês tenham espaço e tenham condição de desenvolver seus sonhos. E é isso que a gente faz, tá? Nós somos hoje pouco mais de 150 membros. Nesses últimos anos, quer dizer, desde 2018 até agora, a gente já investiu pouco mais de 15 milhões de reais e temos no portfólio 31 investidos. Aí você fala, poxa, Jorge, mas 20 anos, 31 investidas é verdade. A gente, nos primeiros anos, a gente tinha um formato muito mais ineficiente de gestão e era muito mais um matchmaker, né? A gente tinha os fóruns em que a gente juntava as startups, juntava os empreendedores e a turma ia se falar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do nosso processo e vocês vão entender como é que a gente faz. Não poderia deixar de falar do Smart Money. A gente realmente se qualifica pelos seus 50 membros. São profissionais geralmente C-levels, né? Pessoas de executivos sêniores e grandes empresas. E essa senioridade ela é importante não apenas pelo cabelo branco, né? Mas ela é importante também pela rede de contato que a gente consegue construir, né? Então, quando a gente fala que um empreendedor precisa talvez conversar com o cliente, né? Ou precisa falar com algum fornecedor, ou abrir porta de um banco, ou abrir porta de um fundo de investimento, ou falar com qualquer pessoa em qualquer segmento, a gente, na nossa rede, a gente consegue alavancar isso rápido, né? Chega a ser assim assustador como a velocidade como a gente consegue às vezes abrir uma porta e fazer uma conexão importante para as nossas investidas. Bom, a nossa formação é essa. A gente tem pessoas de todas as áreas. Eu queria só mostrar aqui um pouquinho da cara das caras que a gente tem. Então, quando a gente tem gente de banco, a gente tem gente de produtos, a gente tem gente do mercado financeiro, a gente tem gente do varejo e de hospitais, por exemplo, né? Então, todos e essa multiplicidade, acho que talvez seja a coisa mais importante, né? O que às vezes eu me assusto quando a gente vai falar com um empreendedor e faz uma seleção de uma startup, como a gente, por exemplo, vai falar do agronegócio. Então, a gente analisa startup do agronegócio. Eu não sou, eu vim do varejo e vim de alimentos e tal, bebidas. Eu não entendo nada de varejo, né? E quando a gente realmente recebe uma startup do agronegócio, eu não entendo nada disso. Então, quando vem uma startup de agronegócio, é muito interessante porque a gente tem pessoas e tem um grupo grande de associados que são do agronegócio, que estão no centro-oeste ou no sul do país, principalmente, também aqui no estado de São Paulo, e essa turma ela consegue realmente dizer, olha, esse negócio é bom por isso, tem essas oportunidades, tem esses desafios, coisas que eu desconheço. Mas, ao mesmo tempo, tem a turma que entra com visão de varejo, tem o pessoal que entra com visão financeira para poder ajudar a empresa, não só no segmento que ela está, mas também com as diversas alavancas de desenvolvimento do negócio. Bom, a gente é agnóstico, né? Quando a gente fala agnóstico, a gente não tem assim, uma área em que a gente gostaria de investir, a gente está muito aberto. Eu acho que o que é importante aqui é que a gente investe em empresas já operando, né? Empresas que são asset light, então pode ser negócios talvez um pouco menos digitais, mas tem que ser vamos lá, de ativos leves, né? Quando eu falo de menos digitais, a gente, por exemplo, é interessante que a gente é co-investidor dos dois grupos que me antecederam. Então, por exemplo, a Home Agent, nós fomos os primeiros investidores da Home Agent. A Home Agent ela é menos tecnológica, mas ela é uma empresa, a Home Agent é uma empresa de teleatendimento, em que ela pega o sistema de teleatendimento e coloca na casa do operador. Isso hoje parece uma coisa super simples, mas eles faziam isso dois anos antes da própria pandemia. E eles cresceram numa velocidade muito grande com o advento da pandemia, porque eles já estavam preparados para fazer isso. Então, esse é um bom exemplo de uma
de uma empresa que não é tão tecnológica, não tem a base tecnológica, mas quando ela combina as coisas, ela consegue ter uma vantagem competitiva no mercado, mas ela consegue ser ainda o que a gente chama de asset light, né? A empresa já operando, como eu falei, e empresas que precisem não apenas de capital, né? E é muito interessante quando hoje a gente fala muito com algumas grandes investidoras de VC, né? Grandes VCs que botam em estágios muito jovens nas empresas, muito inicial. E uma das coisas que eles querem para as rodadas seguintes, e é interessante que eles fazem apostas pequenas em muitas empresas, em 200, 300, 400, 500 mil empresas, só que na rodada seguinte eles precisam de anjos porque eles sabem que a gente vai trazer o Smart Money para ajudar a segunda fase, que é ali aquele pré-seed, seed, que é onde a gente entra, né? Então dá para ver aqui que a gente tem nosso prazo de investimento ideal é de 5 anos, às vezes a gente está preparado e pode ficar mais do que isso, e o nosso ticket varia entre 500 e 2 milhões de reais. As cotas para os associados também variam entre 10 e 50 mil reais. Isso é muito importante, tá? Porque os nossos associados, eles não são obrigados a investir em nenhuma empresa. Uma vez que a gente faz o pitch, depois que a gente faz a seleção da empresa, a gente passa a possibilidade de investimento e cada um, quando, por exemplo, tem cotas de 10 mil reais, às vezes a gente tem 100 cotas de 10 mil reais. Cada associado seleciona se quer 1, 2, 3 e quantas cotas ele quiser. Então, cabe no bolso, o investimento cabe no bolso e na capacidade de investimento de cada associado, independente do tamanho do caixa de cada um. Só aqui. Bom, uma carinha aqui das nossas investidas, né? Aqui a gente tem, como eu falei, a gente tem aqui a Home Agent, que a gente investiu, a BR Angels entrou logo depois da gente, e a Tindim, que a gente também investiu com a Uni Angels. Então, tem muita, a gente tem hábito de fazer com-investimento, e isso é uma coisa muito, muito comum. Um pouco trazendo aqui a voz dos investidores, né? Vocês veem que não é diferente, né? A coisa mais importante na nossa forma de investir é a qualidade das pessoas, o cabelo branco, né? O smart money que a gente coloca. E aqui estão as palavras deles, né? Então, eles falam sobre smart money, sobre exploração de oportunidades, abertura de portas, né? Tem né? Porta para cliente, porta para fornecedor, conversas agregadoras, insights novos, know-how, quer dizer, tudo isso a gente tem feito nessa experiência com as nossas investidas. Aqui rapidamente eu trouxe o modelo da gente. Eu acho que tem uma outra coisinha aqui que eu queria destacar para vocês. Então, o fluxo é muito simples. A gente faz uma triagem, a triagem é do volume de startups que a gente recebe, que é muito grande, coisa de centenas. A gente faz depois um screening, que é um grupo que seleciona quais dessas empresas devem participar dos nossos fóruns. A gente tem fóruns bimensais. A gente leva entre 4 e 5 empresas para cada fórum. E tem uma coisa muito interessante. Se a gente não tiver empresas de qualidade, a gente não se obriga a levar nenhuma para o fórum, tá? Então, a gente não tem nenhuma pressão de que a gente tenha que levar empresas que às vezes não estejam no momento para receber nosso investimento, tá? Depois do fórum, a gente faz selecionadas, a gente faz análise e recomendação das startups, tá? Essa parte aqui eu queria destacar. Recentemente, conversando com uma startup que a gente não vai investir, a gente teve um feedback muito bom mesmo. A gente tomou a decisão de não investir, a gente fez uma reunião com um empreendedor e eu, para nossa surpresa, logo depois ele me ligou e agradeceu imensamente pelo trabalho que a gente fez, né? A jornada de análise da diligência que a gente fez na empresa, por exemplo, o nome da empresa, ajudou ele a melhorar muito mais o plano de negócios, ajudou ele a reorientar o mercado, ajudou ele a vender melhor a companhia e ajudou ele até a se preparar
para as novas rodadas e até para receber o dinheiro que ele acabou recebendo. Nós não fizemos investimento, mas ganhamos um amigo e é muito bacana ver isso, né? Então a gente não só a gente faz o bem quando a gente investe, mas também quando a gente não investe, né? E essa talvez seja a força do Smart Money. A gente faz smart mesmo sem colocar o money, né? E isso é algo que muitas vezes não é nem valorizado em conversas como essa. Bom, depois da rodada de investimento, a gente formaliza o aporte. Recentemente, a gente teve 2 saídas, e aqui é interessante entender. Bom, a gente saiu com a Bit Capital para a loja americana e a TVEC para InfraCommerce, né? As saídas têm sido, pelo menos a nossa experiência, as conversas que a gente tem tido com outras empresas e tudo mais, a gente tem 2 caminhos, né? Então, a gente tem um caminho que a gente leva as startups para as séries, né? A, B e C, e aí a gente começa a sair a partir de séries maiores, e o que a gente tem visto também é muito interesse de estratégicos nas fases até iniciais das startups. Então, todas essas startups, pelo menos essas 2, né, que a gente saiu, se você dissesse, puxa, Jorge, se você pudesse ficar mais um pouquinho, você ficaria? Sim, a gente ficaria. Mas aquela história, passa um estratégico na frente passa um estratégico na frente e a gente acaba não... bom, o empreendedor acaba tomando a decisão de seguir em frente e vender seu negócio. Isso é muito importante também, tá? Nessa hora da saída, a gente aconselha, mas a decisão é do empreendedor. Né? Então, a gente nunca vai... E eu participei, especificamente, eu participava do board da TVEC, e era muito bacana, porque uma das coisas que ele falava, você, Jorge, é muito bacana ver como é que vocês pensam na gente em todos os momentos. Eu falei, cara, mas se a gente não pensar em vocês, a gente vai pensar em quê, rapaz? A gente tem que pensar... por trás da empresa tem pessoas, né? Então, a gente tem que pensar na felicidade dos empreendedores. Então, a decisão, no final das contas, foi deles e a gente só foi apoiar e fazer toda a negociação. Imagina, outro ponto que o Smart Money funciona muito, moçada, mas na hora de sentar com um fundo de investimento para fazer uma rodada série A ou com um estratégico na compra, quando você senta com uma pessoa que já tá trabalhando com M&A, que já conhece muito esse tipo de negociação, já conhece o tipo de contrato, conhece o tipo de pegadinha que tem nessas negociações, conhece quando o cara quer botar uma oferta que não faz sentido. Quer dizer, tudo isso, depois que você tem um grupo de investidores experientes e que já fez várias entradas e várias saídas, isso faz a diferença no longo prazo. Tá? Então, essas coisas são pequenos detalhes que eu gostaria de deixar claro para vocês quando a gente fala de experiência. Então, a HV Angels tem experiência, mas a experiência é porque a gente já fez muita coisa ao longo dessa nossa jornada. Bom, um pouco dos nossos parceiros, e eu não sei por que... está aqui. E, obviamente, eu não poderia deixar de terminar falando que tudo isso acontece por causa de pessoas, né? Todas essas pessoas que estão aqui, do nosso conselho diretor, são todos pro bono. A gente não, todos somos voluntários, né? A gente não trabalha, ninguém tem remuneração, e eu não conseguiria fazer nada se não fosse essa equipe aqui que me apoia em todas as áreas, todos os dias, e quem está próximo da HV Angels sabe quanto que a gente depende dessa equipe para funcionar. Nós temos o nosso conselho honorário de ex-presidente, que nos ajuda, nos apoia, nos faz conexões, né? E, obviamente, nós temos uma grande equipe de 2 pessoas. Isso é bacana, né? Quando você começa a crescer, né? E é legal você já ter uma equipe. Então, temos o Anselmo, que cuida da parte do marketing, e o Ricardo, que é o nosso braço de gestão e operação. Bom, deixa eu ver se eu consigo. É isso. Eu acho que agora a gente vem a parte mais legal de trocar uma ideia com todos os outros palestrantes e responder as perguntas. Eu acho que aí vem um momento mais divertido do nosso encontro. Mais uma vez, muito obrigado, Davi, Vanessa e Kátia. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Aí o nosso site,
o processo de inscrição é bem simples. A gente costuma ser disciplinado com isso, a gente só faz análise das empresas que passam pelo nosso site, porque é a forma que a gente pode fazer toda a captura das informações e fazer o controle do nosso funil. Mais uma vez, muito obrigado e vamos continuar aqui com vocês. Deixa eu sair aqui da... Pronto. Jorge, muito legal a sua fala e explicar, trazendo esses casos reais também desse Smart Money, que às vezes não é só o money, é essa mentoria, essa capacitação que os investidores anjos normalmente estão também. Só um reforço, caso alguém do nosso público tenha chegado atrasado, que logo após o nosso evento teremos, sem necessidade de inscrição, para quem estiver em Campinas, região, um happy hour para continuar esse debate de uma forma mais descontraída, no lado B, que fica aqui em Barão Geraldo, fica aqui o convite, tá certo? E para todo mundo, pode enviar as perguntas pelo Q&A, esse balãozinho aqui no rodapé, que fica mais fácil para a gente organizar, porque no chat, às vezes, a gente acaba perdendo um pouco as perguntas. E a Carol nos lembrou de tirar um print, uma foto, que a gente depois vai criar uma notinha para veicular o vídeo. Então, já quero pedir para todo mundo abrir as câmeras, a gente tira rapidamente esse print e já começamos a nossa conversa, enquanto o nosso público vai amadurecendo aí as perguntas para mandar para a gente. Pode ser? Carol, você pode comandar e avisar a gente, por favor? Todo mundo se prepara, por favor. Tirei. Deu certo, todo mundo saiu sorrindo, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada, Carol, foi super rápida. Começando aqui a nosso debate, até falei a Carol adiantou aqui respondendo a Rosa, mas eu acho que faz sentido a gente até mesmo explicar, às vezes, para o público, que quando o Davi estava falando dos diferentes tipos de empresas filhas, e ele mencionou a incubadora, é porque na incubadora da Unicamp, vou pedir até mesmo para a Carol deixar aqui o link do parque, caso alguém queira explorar um pouco mais, não há necessidade das empresas serem ex-alunos ou terem tido algum vínculo da Unicamp para serem incubadas. Por isso que ele tinha mencionado isso, que essas empresas que se graduaram, que passaram pela incubadora, elas são também empresas filhas. E claro que todo mundo da comunidade, o professor Lotufo, que criou a Neuromind, docente da Unicamp, e ex-alunos da Unicamp, alunos da Unicamp, a gente classifica como empresas filhas, e aí eu queria pedir também para a Carol deixar o link de cadastro de empresas filhas para alguma que está aqui assistindo a gente poder se cadastrar, receber as nossas informações, convite de outras atividades do grupo Unicamp Ventures, que a gente normalmente manda para a base, tá? E a Rosa também mandou mais uma pergunta, que eu vou juntar um pouco a pergunta dela com a Célia. E aí eu vou deixar um pouco aberto para, acho que todas devem ter algum comentário, que a Célia ela ficou nessa dúvida de se vocês investem num inventor independente. Então, eu estou entendendo essa pergunta, Célia, me corrija se não for nesse sentido, que ela é uma inventora, uma pesquisadora que aspira a empreender, então ela tem ainda que modelar esse negócio. Vocês ajudam em que fase exatamente? No momento da ideação, ou já tem que estar com um modelo de negócio mais estruturado? E aí a Rosa também veio com essa pergunta, falando mais ou menos do estágio que normalmente as startups têm que estar para começar a entrar nos processos, nas rodadas de vocês. Ela perguntou, já tem que estar monetizando? Pode estar no modelo de negócio, pode estar incubada, então queria que vocês explicassem mais ou menos o estágio, o que é esse early stage que vocês mencionaram na prática, como que elas devem estar, por favor. Quem se arrisca a começar? Quer que eu posso comentar Pode um pouquinho? Orlando. Eu quero começar falando algo que eu não falei aqui. Eu deixei de agradecer a Rose Ramos, que me fez o convite, antes de mais nada aqui. Obrigado, Rose, desculpa, cometi uma gafe. Agradecer um monte de gente, não agradecer a Rose. E ela está aqui com a gente aqui. Obrigado, Rose. Deixa eu falar do ponto de vista do BR Angels, né? Eu acho que cada grupo, e tem várias aceleradoras que fazem isso muito bem, né? Pegam esse comecinho, Venture Builder também, que tem o propósito, às vezes, de pegar uma ideia, né, e crescer essa ideia. No BR Angels, o que a gente faz? A gente olha, assim, o que a gente chama de pré-operacional, né? Então, uma startup que ainda não está operacional, está começando, ela ainda é uma ideia, a gente... Sim, a gente começa com um ticket ali de 300 mil reais, tá? Mas ela já precisa ter alguma estrutura. Então, se ela tá... O que a gente chama de estrutura? Já precisa ter um plano de negócio. Não precisa ter cliente,
não precisa estar faturando. Mas o empreendedor já precisa ter um plano de negócio, saber onde quer chegar, ideia de faturamento, que linhas de negócio, que linhas de serviço, ou que produto ele vai colocar no ar, com quem é o fundador ou cofundadores, que time que ele quer montar. Quer dizer, tem que ter um plano ali, né? Tem que ter uma ideia do que vai ser feito, e aquilo já tem que estar maduro. Né? Aquilo não pode ser ainda, olha, eu estou pensando, estou vendo, talvez eu faça. Então a gente tem que ter aí um sentimento de que aquilo faz sentido, aquilo vai para frente e, sobretudo, né, não só para as startups operacionais, a gente olha muito, isso faz parte da nossa tese, o quanto a gente consegue ajudar essa startup a subir voo, a fazer ela acontecer, que aí é o nosso smart, né? O quanto a gente consegue, de fato, fazer a diferença. Porque a gente entende que é aí que está o grande valor. Então, do ponto de vista do BR Angels, sim, a gente aceita a pré-operacional, mas, né, passado essa arrebentação. Acontece de algumas startups chegarem e elas ainda não têm tudo isso muito claro, né? E aí o que a gente faz? A gente indica para parceiros. E aí existem aceleradoras, existem incubadoras, existem venture builders que trabalha exatamente nessa fase de ainda pegar o que é uma ideia, né, uma hipótese muitas vezes de um negócio, né, a gente chama que está ali no comecinho, para aí sim transformar num plano de negócio, aí sim deixar numa fase que a gente consegue entrar, tá bom? Eu queria só... Desculpa, eu não sei, pode ir, Jorge. Levanta a mão, como é que a gente faz, só para não... Não, pode ir conversando, que se ela levando a mão, a gente vai conversando, se entendendo aqui. Eu acho que é muito importante a gente entender, e isso para o empreendedor é bem importante de saber, né? Quando você traz qualquer pessoa para dentro da tua empresa, você vai estar abrindo, inclusive tem uma pergunta sobre isso também, você está abrindo um pedaço da tua empresa. Quando você está, ou da tua ideia, né? Então, quando você começa a desenvolver o teu plano de negócios e começa a testar as suas ideias, começa a testar com o consumidor, começa a avaliar se o espaço da tua ideia é boa e tem como crescer no mercado, é muito importante, eu diria o seguinte, aquele espaço que tem antes de todas essas opções, que é tentar pegar o tal do Family and Friends, é bem importante, porque são os amigos, é a rede de proteção das pessoas que estão em volta, que fazem os primeiros investimentos, que vão botar investimento por pequena participação da companhia. Porque qual é o vamos lá, o problema, o risco dessa história toda, né? É que quando você, logo na entrada, o empreendedor, ele entrega um pedaço muito grande da sua empresa para investidores, ele vai comprometer a história da saída e da entrada, inclusive, de capitais no futuro. Isso é muito importante para vocês, empreendedores. Vocês têm que saber o seguinte, na Série A, né, quando a gente for sentar juntos, né, com um fundo, ele vai querer saber se vocês, empreendedores, ainda têm pelo menos 60%, 70% do capital. Isso é muito importante, né? E se vocês entregarem muito na entrada, vocês não vão ter 60%, 70%, aí na hora de ir para lá, para a Série A, vai ser um impedimento, vai ter bastante dificuldade. Não é impossível, né? A gente já fez movimentos como esses, mas eles são muito mais difíceis. Portanto, é muito, muito importante vocês terem cuidado, e é por isso que tem as aceleradoras. As aceleradoras fazem um trabalho muito competente, com um percentual de investimento pequeno. Então, é importante vocês cuidarem disso, tá? E a pergunta do Fernando falando de equity, né? Que ele perguntou a média de equity de troca de investimentos que os angels têm aplicado para startups pre-seed. Era essa pergunta que você estava falando, né, Jorge? Que tinha uma pergunta nesse sentido. Não, eu vi uma outra pergunta que falava sobre tinha um pessoal falando sobre venture builder, né? Eu acho que esse aqui é o... o Fernando ele fez essas duas perguntas, falando de venture builder na early stage, e ele mencionou também essa questão de existe uma média de equity. Então, eu acho que, já que vou lançar, que você está falando um pouco desse percentual, quando há esse investimento no pre-seed, existe uma média? Eu acredito que não, mas eu sou especialista, então vou jogar para vocês. Imagino que cada caso possa ser um caso, né? Ou existe um padrão para esse equivalerem?
eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, e talvez os meus colegas podem me ajudar, mas existe umas regras, e tem inclusive tabelas disponíveis, né, para se entender que o que os fundos de investimento a nível global colocam, em que fase eles entram e que percentuais os empreendedores tinham. Então, existe alguma documentação em relação a isso, e a história mostra aí, mais uma vez, né, todos os outros aí, Carlos e Daniel e Orlando podem me ajudar, a história mostra que quando os empreendedores já na Série A têm menos do que 60% a 70%, se complica muito, porque depois tem a Série B, Série D, lá para frente, o que acontece? Quando em 2 ou 3 rodadas, os empreendedores estão tão pequenos que eles não têm a mesma vontade e o mesmo estímulo econômico lá para continuar tocando o negócio, né? Acho que é um pouco isso, mas passo a palavra para os meus colegas aí para complementar. Deixa eu só complementar, estou vendo o Q&A agora aqui, descobri um monte de pergunta que eu não tinha visto ainda, eu vou tentar matar umas 3 aqui, aí eu passo para os colegas também que não falaram ainda, que eu tenho certeza que vão falar. Alguém perguntou sobre o segmento de energia elétrica, né? Falando obviamente do BR Engines, a gente investe sim em todos os segmentos, a gente é agnóstico com relação a segmento. Então a gente investe. O Fernando perguntou aqui sobre Venture Builder diretamente para mim. Fernando, o que eu acho de Venture Builder? Eu acho que é fantástico, eu acho que é mais uma modalidade. Eu vejo várias empresas, corporações criando às vezes Venture Builder, né? Para quem não conhece, não entende muito o conceito de Venture Builder, é basicamente você ter uma organização profissional, uma estrutura profissional, juntando com o empreendedor e subindo uma startup, né? Junto. Só que você muda, e a gente tem, por exemplo, parceiro do BR Angels, a Fisher, é uma empresa que só faz Venture Builder, né? Ela trabalha com isso, então ela vai pegar empreendedores com uma grande ideia, vai colocar uma estrutura profissional junto e vai subir essa startup. A grande diferença é que daí ela vai ter uma grande parte do equity dessa startup, né? Então o empreendedor aí ele já precisa estar aberto a abrir mão desse equity. Isso é ruim? Não, porque na verdade você está trazendo um sócio, né? Então é diferente do investimento anjo, você não está trazendo um investidor, você está trazendo um sócio para dentro de casa. Então essa Venture Builder ela precisa ter um papel de fato tocar o negócio junto com você. É uma estrutura diferente, então precisa tomar muito cuidado aí, você está trazendo um sócio para dentro de casa, né? Não é alguém que vai fazer, montar e depois simplesmente vender o negócio. Então, eu particularmente acho fantástico, precisa ver caso a caso. E a última pergunta que eu vou pegar aqui também, perguntaram sobre equity mínimo, né? No caso do BR Angels, a gente não tem assim, olha, eu entro só com equity se eu tiver 10% é o mínimo. A gente tem investimento de 5%. A gente não tem um mínimo, mas 5% você tem que ser relevante no negócio, né? Menos de 10% você já fica meio irrelevante. Eu diria que 5% seria ali o mínimo do mínimo. A gente não tem uma regra, mas menos de 5 é complicado, é bem complicado. 10 seria um número, vamos dizer assim, médio, razoável, né, do nosso ponto de vista. Mas, de novo, a gente não tem regra, a gente olha mais como boa prática. Não descarta a gente entrar num negócio muito bom, eventualmente com 3% de equity, se for um negócio muito bom. Passo para os colegas. Bom, deixa eu pegar a fila aqui, então, vou tentar passar por alguns pontos, né? Primeiro, sobre o estágio, né? Não tem uma resposta, assim, não é uma linha única que aqui eu entro e aqui eu não entro, tá? Porque no nosso caso, como são diferentes bases tecnológicas, como eu disse, isso vai variar da base tecnológica até onde o empreendedor foi. Agora, tem alguns pontos. A gente não investe em ideia propriamente dita, porque nós não somos um programa de aceleração. Como foi colocado aí, existem programas específicos para isso. Para complicar ainda mais a minha resposta, a gente já investiu em empresa que faturava dezenas de milhões e já investiu em empresa pré-operacional, onde nós auxiliamos a estruturação do modelo de investimento. No nosso caso, nós vamos estar mais dispostos a auxiliar com disruptivo, inovador, quanto mais disruptivo e inovador a tecnologia for, tá bom? Passando sobre porcentagem de investimento, esse assunto, né, de valuation, ele é complicado. O que a gente na Fundepar tentou fazer como regra? A gente não determina um valuation agora. A gente tem uma régua de valuation, participação mínima e participação máxima, e a gente vai ficar com maior participação ou menor participação, dependendo do desempenho da empresa na próxima rodada de captação.
Então, a gente devolve muitas vezes para o empreendedor a bola, né? Quanto maior for o desenvolvimento dele, menor é a nossa participação na hora de converter. Chamando a atenção um pouco disso, é importante, aí, como foi dito, a empresa entender as rodadas de investimento que ela vai ter, para que ela chegue lá no final com participação relevante. E isso tem uma explicação muito simples, acho que os meus amigos aí vão concordar. Quem empreende é um empreendedor, então ele precisa ser relevante na empresa. O empreender não é simples, é lutar muito. Se ele chega lá na frente, ele tem uma participação irrelevante no sucesso da companhia, ele não vai carregar o negócio da mesma forma que ele vai carregar se ele tiver 60% dela, 70%. E, no final de tudo, a gente investe nisso, é o empreendedor. Fundo não empreende. Então, a gente precisa dos empreendedores para isso, né? E que vocês pensem também no que significa para o fundo. O fundo tem uma lógica de existir. A gente precisa colocar dinheiro e retornar um múltiplo. Então, é importante vocês também saberem disso, porque quando a gente está escolhendo uma participação inicial, ela está baseada naquilo que vocês vão ter de novas rodadas de captação. A minha participação, caso dê certo, para que, se der certo, a gente consiga ter um retorno e criar e manter o ciclo virtuoso de investimentos. E no último, que eu acho que é muito importante, Venture Builder. Orlando, eu concordo com você, eu acho que é uma estratégia muito boa, só tomem cuidado do que é Builder e o que não é Builder, né? Só ofertar serviços é muito diferente de empreender junto. Eu conheço iniciativas que empreendem junto e que elas, sim, quando a gente analisou, dando feedback real, a princípio era empreendedor com 60% e Venture Builder com 40%. Isso poderia assustar. Quando a gente entendeu qual era o papel dessa Venture Builder, a gente tratou os dois como empreendedores, não mais como investidor que está tendo 40%. Mas eles estão dentro, eles empreendem junto mesmo, de forma exclusiva, e, enfim, é um pouco do que eu queria colaborar aqui. Bom, vou tentar, então, agregar um pouco aqui na discussão, mas acho que os principais pontos aí, Orlando, Jorge e Carlos já cobriram, né? Não sei se a Carla tem alguma pergunta a Kátia, desculpa, tem alguma pergunta que você acha que vale a pena trazer, Kátia, mas acho que tentando complementar aqui bem breve, né, sobre esse tema de valuation, em qual fase faz sentido a empresa, né, buscar um investimento anjo. Eu acho que tem um ponto que eu concordo bastante, é que não tem muita regra, sabe? Esse mercado, né? Quando a gente fala desse tipo de investimento, é um investimento essencialmente privado, né? Então, basicamente, o que foi acordado ali, né, entre as partes, né, entre os fundos e a empresa, entre os investidores, pessoa física e a empresa, pode acontecer. Então, realmente não tem uma regra. O que a gente tem realmente, o que a gente vê são o que é mais comum de ser praticado e quais são as boas práticas, né? Então, esse ponto, né, dos investidores, né, dos empreendedores não serem diluídos ali numa rodada anjo, né, para que eles consigam ter uma saúde nas rodadas seguintes, isso é fundamental, e eu acho que, inclusive, é um dos pontos essenciais aqui de ter espaços como esses, né, de ter redes de anjo como referência, porque isso ajuda a propagar boas práticas. Muitas vezes você tem pessoas que não têm experiência, né? E acho que isso é um ponto bem importante para os empreendedores atentarem, né, a terem relacionamentos ou construírem relacionamento com pessoas que não têm experiência na área de investimento anjo, que estão ali fazendo isso pela primeira vez e confundem muitas vezes esse papel, né? O papel de investidor, né, que está ali realmente para aportar, para ajudar a empresa, do papel de sócio, né? Que é aquela pessoa que vai realmente está no dia a dia do negócio. Então, muitas vezes, tem pessoas com menos experiência, né, que não têm essa vivência, não estão guiados ali por uma rede de boas práticas, que acabam praticando esse tipo de quererem, por exemplo, uma porcentagem muito grande do negócio numa rodada muito inicial, né? Não faz sentido. No final do dia não é bom para ninguém, né? Porque quem vai perder no final do dia é a empresa como um todo, ela não vai conseguir prosperar e para próximas rodadas, né? Então, acho que se eu pudesse complementar nesse ponto, seria isso. Tem essa pergunta do Matheus aqui, Kátia. Você acha que faz sentido? Sim, eu ia puxar ela. Eu vou ler aqui a pergunta, gente. O Matheus Luquirino.
uma startup que inicialmente não trabalha na área de inovação, mas que atua na prestação de serviços ou geração de produtos, até então realizados exclusivamente fora do país. Possui perspectivas de crescimento? Ou a inovação é essencial para ela começar a se desenvolver e crescer? E aí eu acho que essa relação de inove, não inove, arrisque da startup, né? Quem quer comentar, Daniel? Pode ser, eu acho que é uma pergunta super legal, assim, eu acho que, primeiro, sim, claro que possui perspectivas de crescimento, né, então, acho que um exemplo muito claro disso é que a gente tem muitas empresas que deram muito certo no Brasil, que são adaptações de modelos de negócio que já rodam aí no mundo afora, né, então, se você, digamos assim, trazer isso para o mercado nacional, né, que é um mercado muito grande, tem grande chance de dar certo. E pelo que eu entendi também da pergunta, eu acho que é uma startup, uma empresa mais voltada para essa área de prestação de serviços, né, que não tem necessariamente um produto, né? Eu acho que essa é uma boa discussão que tem, né, no mercado, se você realmente precisa de um produto diferenciado ali, que vai para ter de fato uma startup, né, ou se você consegue fazer isso só com o serviço. Em geral, eu acho que o que a gente vê é que uma característica essencial para as startups, né, realmente ter uma tecnologia, né, um produto ou uma entrega de serviço ali que seja através de uma via tecnológica que permita ela escalar muito, né? Então, geralmente, as startups que estão nessa trilha, né, de investimento anjo, depois de buscar ali a série A, série B, Venture Capital, são empresas que se propõem a escalar muito, né, escalar muito rápido, e aí, para isso, você precisa de tecnologia. Então, se for puramente uma prestação de serviço ali que não vai ser escalável, que depende das pessoas estarem no dia a dia, né, prestando esse serviço, eu acho que costuma não estar muito alinhado com o que a gente busca, pelo menos no Uniangels, ou imagino que nas outras redes também, é importante ter esse fator de escala, tá? Então, acho que poderia dizer isso. Falando já de inovação, a Rosa, a Rosa Maria veio com mais uma pergunta falando como que fica a questão de TI. Como a gente está aqui no ambiente da universidade, muitos pesquisadores que aspiram a empreender ou já começaram as suas empresas, muitas vezes baseadas em suas pesquisas acadêmicas, elas se preocupam com essa propriedade intelectual e queria entender um pouco mais como que funciona esse investimento, né? Carlos, pode comentar para a gente? No nosso caso aqui, vocês viram lá, muitas empresas são de origem de universidade e muitas delas têm propriedade intelectual, né? Se não todas. Desde patente propriamente dito ou algum tipo de proteção de software, alguma coisa assim. No caso de patente, quando a empresa, o modelo de negócio está sustentado sobre a comercialização daquele produto, ou seja, ela precisa ter o direito de uso da tecnologia, é necessário que essa questão legal, jurídica, esteja resolvida previamente ao investimento, né? Se a empresa precisa da autorização da universidade ou de regularizar a transferência de propriedade intelectual para que ela exista ou que ela trabalhe, a gente coloca como condição precedente isto, tá? E isso, no nosso caso, é fato. A gente já aprovou alguns investimentos, né, condicionados à conclusão do processo de transferência de propriedade intelectual para a empresa. Obrigada, Carlos. Tem uma pergunta direcionada para o Jorge sobre a atuação da Gavi do professor Yuzo Yano, que está assistindo a gente. O professor está perguntando se a Gavi assessora empresas praticamente falidas. Como que seria essa mentoria que você tinha mencionado, né? Quer comentar um pouquinho para a gente, Jorge? Dentro das nossas investidas, né, quando elas passam por momentos de estresse, sem dúvida, a gente é justamente nessa hora que a gente mais apoia, né, e ajuda a buscar soluções. É bem verdade, e é uma coisa fundamental, que o investidor anjo e o investidor em startup saiba que a gente vai passar por momentos de estresse em muitas empresas, né? O mundo, quem está do outro lado e é empreendedor sabe que todos os negócios passam por momentos de alto estresse. Agora,
A gente sim faz esse trabalho, mas faz para as empresas que a gente tem investimento, né? A gente não tem um trabalho específico para atuar em empresas com estresse que não estejam no nosso portfólio. Mas somos... Quem é investidor anjo e não é bom de salvar negócio, não brincou demais, não entrou no parque há muito tempo. Então, a gente brinca pra caramba no parque o Carlos está rindo ali, tá todo mundo rindo, porque a gente trabalha muito em cenário de estresse, muito mesmo. Só complementando aqui, Jorge, eu costumo dizer que o que a startup precisa é de tempo. Muitas vezes ela precisa de tempo. Tempo para provar a tese, tempo para provar a fit com o mercado, tempo para coisa. E tempo, cara, é dinheiro em caixa. Então, a gente respira fluxo de caixa o tempo todo. A gente está ali sempre contando quantos meses temos de caixa, fazendo simulação de cenários. Isso é muito importante para a empresa. Tem um erro que acontece, a gente vê que muito, são as projeções astronômicas de crescimento. Mas qual que é o problema de eu projetar que eu vou crescer muito? Cara, para você crescer, você vai investir. E o investimento ele ocorre antes do retorno. Então, você projeta crescer muito, você projeta gastar muito. Se você errar muito pouco na projeção, você encurta o seu tempo de vida muito rápido. Então, até para crescer, a projeção ela é necessária. Até para crescer, você tem que saber crescer certo. Porque, senão, vem esse cenário de estresse, você não tem tempo de recuperação, e aí começa a desembolar uma série de erros. A captação que você fez, você vai ter que perder mais equity, você vai ter que captar antes do momento adequado, você complica o seu cap table, e aí desanda a cadeia de investimento por completo. Acho que essa pergunta está muito próxima ao que o Araldo fez, e queria chamar o Orlando, que respondeu no chat para... verbalizar aqui com a gente, que ele estava falando do tempo. Qual é o tempo? Empresas mais antigas conseguem investimento, né? Quer comentar para a gente que você respondeu lá no chat, Orlando? Claro, com certeza. O Araldo perguntou sobre definição, né? Startup. Tem muita discussão sobre definição de startup, quantos anos a empresa tem que ter. Eu não vou entrar aqui no âmbito da definição em si, mas da forma como a gente olha menos, a gente não olha o tempo, né? A data de nascimento da empresa, ela tem 5 anos, 3 anos, 10 anos. A gente olha muito o histórico de crescimento, isso para a gente importa. Então, quanto tempo ela tem, mas quanto ela tem crescido, né? Tem empresas, às vezes, que tem 7 anos, mas e ela cresceu muito, deixou de crescer e agora cresceu mais. Mas tem uma história que o empreendedor explica. Olha, aqui eu pivotei o negócio, aqui o negócio mudou. E às vezes isso tem valor, porque aquele início, né, tem uma experiência ali que ele adquiriu, e agora a empresa pode ser que vai estourar de crescer, vai ter muito sucesso por conta daquele início. Então a gente busca entender essa história e a gente olha esse crescimento e não simplesmente a data, né? Falar que tem 5 anos, 10 anos, 2 anos, para a gente acaba não dizendo nada. Então a gente olha muito mais os números, né? A gente está focando muito mais nos números em si para ter é muito mais no filme do que na foto. Das datas aí de nascimento. Isso pra gente, tá? Mais uma vez, eu acho que cada grupo, né, e a beleza dos investidores e também dos fundos, né? Cada fundo, cada grupo acaba olhando e analisando de uma maneira. No nosso caso, só para dar um exemplo, né? Assim, no nosso caso, eu falei da Bit Capital, que a gente saiu em 1 ano, né? E assim, se eu pudesse ficar mais uns 3 ou 4 anos na empresa, 5 eu ficaria. Por mim, eu levava a empresa até o IPO, porque né, o bacana do investidor anjo é que, em geral, a gente não tem a pressão, né, diferente o Carlos pode explicar um pouco melhor, que é um fundo o fundo tem um investimento, ele tem realmente um momento em que você precisa devolver um momento limite após... Não, eu vou deixar para ele explicar, mas ele precisa devolver o capital para os investidores. No nosso caso, não. Né? A gente não tem nem assinatura. A gente gosta de pensar em 5 anos, mas é melhor pensar em longo prazo do que em curto prazo. Né? Pessoal, o nosso tempo está acabando, então eu vou fazer vou organizar aqui certinho as nossas últimas perguntas, porque eu sei que tem um pessoal que vai no happy hour daqui a pouco junto com o Tavi,
lá no lado B e vai continuar esse papo, então não vou impedir a ida de vocês até lá. Vou juntar as duas perguntas da Rosa em uma só, porque, de certa forma, ela fala, o Smart Money, vou começar pela primeira, e no caso da necessidade de aprovação de agências regulatórias, como a Anvisa, com produtos para o setor da saúde, quando a gente está falando dessas startups muito ligadas a pesquisas acadêmicas, né? Como os investidores anjos auxiliam essa startup? É um empecilho conseguir investimento? E como que o Smart Money auxilia em parcerias com grandes empresas, né? Muitas vezes essa startup vai ser fornecedora no setor da saúde, de uma corporação, algo nesse sentido. Então, juntei as perguntas dela em uma. Quem quer começar aqui? Deixa eu... Peraí que eu cancelei meu vídeo. Sobre regulatório, não há um impedimento, tá? Mas é um ponto muito crítico, porque, vamos lá, se você não consegue a aprovação, você não consegue comercializar. Então, o negócio, ele morre ali. E quando a gente fala de regulatório, o que às vezes complica o investidor eu vou até conectar com a resposta que o Jorge falou, é a insegurança, porque muitas vezes é tudo ou nada. Você tem muito tempo de desenvolvimento, uma solicitação de algum registro ou de aprovação, e é um tempo que você não controla muito. Então, você fica sempre refém de como aquela agência reguladora vai entender aquilo, se ela muitas vezes está preparada para aprovar aquilo, quanto tempo vai demorar para ocorrer aquilo. Então, a empresa ela precisa ter caixa para passar daquele momento. Então, a insegurança do regulatório muitas vezes eu preciso chegar até o regulatório, eu preciso ter a aprovação dele em um X tempo, porque eu preciso começar a vender, porque o meu caixa só dura até ali. Se esse regulatório não vem dentro do prazo programado, muitas vezes a empresa não consegue gerar caixa. E aí, conectando com o tempo de vida, né, Jorge? O fundo, muitas vezes, fundo de investimento, ele tem começo, meio e fim. Então, um exemplo nosso, ele tem 10 anos de duração, 5 anos de período de investimento e 5 anos de período de desinvestimento. Quando estiver inteirando 10 anos, eu preciso sair das empresas. Então, se chega para mim uma empresa que o tempo de maturação dela, por exemplo, desenvolvimento de produto e registro, demora 8 anos, o risco para o meu investimento ele é muito elevado, porque eu só vou ter 2 anos de tempo de vida útil do fundo para capturar o valor daquela empresa que eu investi. Então, quando você tem um ciclo de desinvestimento muito estabelecido, é muito importante que o início comercial da empresa seja mais no início do tempo do fundo do possível. Pessoal, a Elíada Chaves está perguntando que ela afirmou primeiro que os pesquisadores vinculados à universidade, a propriedade intelectual fica de propriedade da universidade, né, titularidade da universidade. Apesar dos pesquisadores receberem um percentual de lucro que são os royalties quando isso é licenciado. Nessa situação, como é a criação de empresas? Cabe ser incubada em empresas como a de vocês? Não entendi a segunda pergunta, mas ele ia dar só para te explicar um pouco mais que é o que o Carlos tinha falado, de isso tem que estar regulado lá atrás. Essa propriedade intelectual é da universidade, mas as empresas licenciam ela. Então, por exemplo, a gente tem muitos casos aqui na Unicamp, não sei se você é da Unicamp, e aí tem que procurar a agência de inovação, núcleo de inovação da sua universidade para ver como que isso funciona. Eu vou deixar aqui um link de comunicação de spin-offs aqui na Unicamp, de como funciona. A gente chama esse tipo de empresa de spin-off acadêmica. Então, você vai licenciar essa tecnologia e vai conseguir modelar o seu negócio, e a partir daí que essa empresa, você licenciou essa tecnologia, Carlos me corrija se não for isso, que aí você vai conseguir acessar esses fundos de investimento, porque isso já vai estar regulamentado, organizado burocraticamente, vamos assim dizer, né? É nesse sentido que você tinha falado, né, Carlos? De que isso já tem que estar lá atrás regularizado. Sim, é porque uma coisa é você ser o inventor, né? Como inventor, você tem participação, mas ela é de propriedade da universidade. Aí você precisa transferir, de alguma forma, essa possibilidade de uso para a universidade. Ou para a universidade, desculpa, para a empresa. E a última pergunta que eu vou direcionar para vocês, que é a do Araldo ainda, que ele falou que passou por todas as fases de análise, fase 1 e fase 2 do PIP-FAPESP,
mas não conseguiram investimento porque a empresa é muito pequena, mas ganhamos alguns prêmios, como Clube da China, para projetos inovadores. Na resubmissão, vocês ajudariam ou trabalhariam para que eles consigam aprovação na FAPESP? Araldo, eu não entendi. Você diz, me corrija se for isso mesmo. Se você conseguir um investimento anjo, se a partir do momento que você já tem esse investimento anjo, se isso interfere ou não numa aprovação, é nesse sentido? Não sei se vocês têm caso de investir em alguma startup que está recebendo o fomento PIP-FAPESP, se vocês tiverem para mencionar um pouco. Muitas das nossas investidas têm PIP e FAPESP, tiveram na origem da tecnologia, digamos assim, na origem da spin-off e continuam tendo. Assim, realmente precisa entender melhor a pergunta, qual o edital que está falando, mas é um pouco, não, eu diria que não atrapalha, né? Seria até contrassenso a presença de um investidor numa empresa atrapalhar dela captar. Mas tem que lembrar que cada edital ela tem uma especificidade de pesquisa. Pode ser que o edital seja para empresas que faturam de tanto a tanto, à medida que ela recebe um investidor e ela cresce, ela vai ter que buscar outros, mas via de regra não há impedimento. Pessoal, deu aqui o nosso horário, vou aqui pedir, a Rosa, você está falando que já tem o licenciamento dessa propriedade intelectual, e aí esses pormenores, entra nesse link de spin-offs, para você ver mais informações, até mesmo vendo essa questão de exclusividade ou não que você está mencionando, que daí a gente direciona para o pessoal adequado. A Luciana que está assistindo a gente aqui, até mesmo pessoal, quero iniciar minha spin-off, estou precisando um pouco de mentoria. Bem no início, a gente tem a nossa incubadora, eu vou pedir mais uma vez para a Carol colocar o link da nossa incubadora da Unicamp aqui, para vocês verem mais ou menos o edital de processo, tá? E só para tirar aqui a dúvida da Luciane, temos empresas filhas da Unicamp na área das artes? Sim, a gente tem, a gente classifica empresas filhas todo mundo que é do nosso ecossistema. Eu vou colocar aqui no link também essa lista de empresas filhas que vocês podem filtrar por áreas. Já participou aqui de um outro webinar nosso, a Monique Cerchiari, que é formada em artes, no Instituto de Artes, e tem a Tatu Cult, que além de consultoria, faz essas conexões de artistas com empresas que estão prospectando. Então, a gente tem sim, depois dá uma olhadinha aqui na nossa lista, tá? Pessoal, muito obrigada pela participação de todo mundo. Eu vou deixar aqui a fala final do Davi, que eu sei que ele vai reforçar o happy hour e dar o encerramento ao nosso evento. Muito obrigada a todos, tá? Bom, só tenho a agradecer a todos aqui, foi super enriquecedor. Eu acho que esclareceu muito a dúvida da maioria aqui. Agradecer profundamente o tempo preciosíssimo de vocês. Eu sei que a agenda de vocês é complicadíssima. Espero ter a oportunidade desse convite para a gente fazer alguma coisa presencial. Esse webinar era para ser presencial, mas acho que devido às agendas a gente resolveu transformá-lo aqui no virtual, e é bom que a gente atinja mais gente, né? E, de novo, reforçando o convite, daqui a pouquinho a gente vai estar lá no lado B, estou saindo aqui do escritório, daqui meia hora a gente está lá para quem puder ir, a gente conversar ao vivo lá e trocar algumas ideias sobre empreendedorismo aí, startups e investimentos. Mais uma vez, em nome da Unicamp Ventures, eu agradeço profundamente a todo o tempo de vocês aí em compartilhar tantas informações ricas para nós aí. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, Davi.